Preciso ler para ser uma pessoa culta? Será que só quem lê livros é uma pessoa culta? O que é ser culta? É cultura. São as formas de uma pessoa adquirir conhecimento. Só através dos livros? Mesmo. E aí eu vejo tantas pessoas se questionando: ai meu Deus, porque eu deveria ler? Porque o fulano de tal diz que quem lê enriquece, porque o fulano de tal diz que quem lê é mais produtivo, porque o fulano de tal disse que isso e aquilo. Será mesmo que é só a leitura? A leitura é a única forma de você, de fato, adquirir conhecimento? Existem quatro tipos de pessoa em relação à leitura. Então, eu tenho a pessoa do tipo um que não gosta de ler e não faz questão nenhuma de ler. Ela é o tipo de pessoa não leitora assumida. Eu não leio, não gosto e tenho raiva de quem gosta. Aí a gente tem a pessoa do tipo 2. Ela não gosta de ler, mas ela fica pensando: nossa, eu acho que eu deveria ler. São leitores, são não leitores culpados. A gente tem o terceiro tipo de pessoa que até gosta de ler, mas tem dificuldade de incluir isso na sua rotina. Então, sempre fica procrastinando a leitura. São os leitores procrastinadores. Ah, amanhã eu leio. Ah, na terça eu leio. Ah, não sei. E acaba que fica enrolando e não termina de ler o livro. E a gente tem um quarto tipo de pessoa, que é aquela pessoa que gosta de ler, que já incorporou a leitura na sua rotina e que lê vários livros. Acredite se quiser, eu tenho uma amiga minha que falou que já leu esse ano, então nós estamos em junho de 2023. Ela já leu 100 livros. Eu falei, como? Como você consegue? Aí ela falou, amiga, porque eu não assisto nada de televisão e eu tenho um Kindle e eu leio vários livros no Kindle enquanto eu poderia estar assistindo televisão. Ela falou, eu amo ler. E eu falei assim, caraca, você se tornou minha inspiração, porque eu gosto de ler, mas nem tanto. Em qual dessas categorias você está? O hábito da leitura, ele tem uma série de benefícios, e de acordo com a neurociência, um dos benefícios é a estimulação cerebral. Porque quando a gente lê, a gente está ativando no cérebro a área relacionada à linguagem, relacionada ao aprendizado, relacionada à visão, à memória. E toda essa movimentação, toda essa estimulação cerebral, ela contribui para a plasticidade cerebral. O que, que é isso? É a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar e de aprender. Então, quando você está lendo algo, o seu cérebro ele já está criando novas conexões neurais. E isso contribui para que você esteja em crescimento, em desenvolvimento, em evolução, que é um dos nossos objetivos aqui nessa vida. No meu caso, o que eu vejo de benefício na leitura? Então, um dos meus benefícios é, primeiro, aumentar o meu repertório. Então, quanto mais eu leio, mais técnicas eu aprendo, mais ferramentas eu trago para os meus atendimentos, para os meus cursos. Outro benefício que eu vejo na leitura é a criatividade. Eu sou uma pessoa que reparo muito nas analogias e metáforas que tem no livro, tanto que quando eu marco o livro, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Tanto que quando eu vou fazer marcações no livro, ó, eu marco de cores diferentes, tá vendo? Ó? Eu faço, coloco post-it. Por quê? Porque são ideias que eu vou tendo enquanto eu faço a leitura. Outro benefício é o desenvolvimento cognitivo, porque exige muito da minha atenção e da minha concentração. E aí o contato com diferentes ideias, com diferentes perspectivas e tudo mais, estimula a minha reflexão crítica, né? Cria novas crenças, novas ideias na minha cabeça. E um benefício também é a redução de estresse. Então, às vezes, quando eu estou muito acelerada, muito nervosa com o dia a dia, eu primeiro faço uma prática de mindfulness, né, para entrar em estado de presença, e depois eu vou fazer alguma leitura. Muitas vezes essa leitura, ela não é uma leitura técnica, ela é uma leitura um pouco mais de boa, sabe? Algo menos conceitual. Eu tenho esse estilo. Eu leio vários livros simultaneamente. Eu sei que não, algumas pessoas dizem que não é certo, mas dá certo para mim, então eu faço. Inclusive, essa aula é sobre isso, é sobre o que dá certo para você, e não sobre as regras que são impostas. Então, eu tenho um livro
que é mais voltado para a espiritualidade, eu tenho um livro que é mais técnico, eu tenho um livro que é mais tipo romance, e eu vou lendo assim, então depende da minha vibe, mas eu me comprometo todos os dias a ler ali pelo menos 5 páginas. É um compromisso que eu tenho comigo. Tá certo? Ah, Estela, eu não gosto de ler. Será que eu vou? Isso é um pecado? Será que eu vou ser condenada por isso? Calma, vamos ver toda essa aula aqui que a gente vai entender um pouco sobre a leitura, combinado? De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto ProLivro, 82% dos entrevistados disseram que gostariam de ler mais. Desses 87, 47% diz que não conseguiram ler por falta de tempo. Entre os que falaram que eu não sou leitor, não curto ler, não quero ler, 34% também alegaram que eles não leem por falta de tempo. E 28% assumiu que não lê porque não gosta de ler. Entende? Então a gente tem aí essas 4 categorias e a porcentagem entre elas. Então, eu acho que por essas porcentagens a gente consegue ter uma noção de que a leitura não é um hábito tão positivo para todo mundo, não é um hábito fácil de se conquistar. Pensa comigo. As pessoas que têm condições físicas ok, tá com os exames de rotina belezinha, deveriam deixar de comer doce. Ah, porque o açúcar faz mal à saúde. Desculpa, é um argumento muito fraco para você fazer com que uma pessoa desista de comer doce se ela gosta de comer doce. Uma pessoa fumante tira a radiografia do seu pulmão e milagrosamente não vê que não tem nada no seu pulmão, que ele tá limpinho, tá tudo certo. Por que ela deveria parar de fumar? Ai, porque o cigarro faz mal à saúde. É muito fraco. Uma pessoa que fumou a vida inteira e vê o cigarro como uma forma de desestressar, dificilmente vai parar de fumar. A mesma lógica serve para leitura. O que você deveria ler? Ah, porque te ajuda a expandir o conhecimento, melhora o repertório, blá, 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 blá. O argumento é fraco. Não é o suficiente para que uma pessoa crie o hábito da leitura. Ora, se eu dissesse para uma pessoa que não tem o hábito da leitura, que ela teria que, em 2 semanas, ler um livro de 500 páginas para que ela recebesse uma promoção no trabalho e dobrasse o seu salário, você acha que ela não ia ler? Você acha que ela não tinha um motivo? Quem que não quer dobrar o salário? Fala para mim. Ah, eu não quero dobrar meu salário. Mentira, mentira. Livrinho. Se dobra o seu salário, você não vai dobrar? Entende que o argumento, o motivo pelo qual você faz algo, ele precisa ser forte. Caso contrário, você não vai fazer. Então você não vai ler só porque falaram que porque você precisa ler para ser bem-sucedido e blá 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 blá. Não é o suficiente. Você precisa ter um motivo forte. Agora, o que eu posso te dizer é conhecimento. Conhecimento é algo que te liberta. Quanto mais você sabe, mais poder você tem na sua mão. Você tem mais poder para escolher as coisas, porque você sabe o que é melhor para escolher. Mais poder você tem até sobre. Então vamos voltar lá nos perfis, no perfil 1 e 2. Vou compartilhar aqui com vocês de novo para vocês se recordarem. Então, o perfil 1 e 2 são os perfis que não gostam de ler, tá certo? Eles deveriam. Ler é importante? Então vamos lá. O perfil 1 e 2 são os perfis que não gostam de ler. Ler é importante? Sim. Para quem? Para quem que é importante? Para quem gosta de ler. Qual é o objetivo da leitura? É expandir visões, é aumentar conhecimento, é melhorar seu vocabulário. Aí eu te pergunto, a leitura é a única forma que você tem de fazer essas coisas? Não. Então, não adianta você ficar se cobrando. Eu tenho que ler, eu preciso ler, pessoas bem-sucedidas leem, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, então eu preciso ler, porque senão eu não vou ser bem-sucedida. Pessoas bem-sucedidas buscam estar em constante expansão de crescimento. Quais são as formas de você conseguir essa expansão? Quais são as formas de você conseguir conhecimento? Qual é a melhor opção para você? Às vezes a leitura não é a melhor opção para você. O meu marido é uma pessoa extremamente inteligente,
Porém, ele não lê um livro por ano. Ele não lê nem meio livro por ano. E isso não torna ele uma pessoa pior do que eu, que leio 12, 15 livros no ano. Por quê? Porque a forma que ele tem de buscar o conhecimento, a forma como ele tem de estar antenado é diferente da minha. O meu marido aprende através de vídeos, ele busca muitas reportagens. Eu já sou uma pessoa que não busco muitas reportagens. Então, cada um tem a sua forma de buscar conhecimento. O que é importante nisso tudo? Você ir em busca do conhecimento. É você não aceitar a sua condição atual, pronto, como se colocar num lugar de eu já sei tudo. É estar em constante busca de aperfeiçoamento, de melhoramento. Não adianta você perder o seu tempo se cobrando de fazer algo que você não gosta, ao invés de investir tempo em algo que realmente faz sentido e vai trazer resultado para você. Você otimiza o seu tempo quando você entende o que você gosta e o que de fato faz sentido para você. Eu volto a falar, por isso que o autoconhecimento é tão importante, para você identificar quais são as ações que você precisa ter para estar em constante evolução, ao invés de ficar seguindo regras dos gurus, ao invés de ficar seguindo fórmulas mágicas que não fazem sentido para você. Muito pelo contrário, só estimulam você a reclamação, a resmungar e a perder tempo remoendo algo que você não quer fazer. Agora, mudando o papo para quem é do tipo 3, que gosta de ler, mas tem dificuldade de incluir esse hábito no seu dia a dia. Você acha que falta para você incluir a leitura no seu dia a dia? Você já avaliou quanto tempo você gasta para ler 4 páginas? Sei lá, será que você gasta mais ou menos 10 minutos? O que você acha de ao invés de ir no banheiro e ficar rolando o celular, você já não deixa o livrinho ali para você ler essas 4 páginas? Hashtag fica a dica. Você já parou para pensar que se você criar o hábito de ler 4 páginas por dia, ao final de um mês você já vai ter lido um livro de 120 páginas? Esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária, ele tem mais ou menos, ó, 174 páginas. Então quer dizer que um mês e pouquinho você conseguiria terminar de ler ele. E ele é um livro fantástico que expande super o seu conhecimento e te ajuda a ter uma nova perspectiva sobre o dinheiro, sobre as ações que você precisa para ter mais dinheiro. Então você não precisa pensar assim, ai meu Deus, eu preciso ler um capítulo por dia, ai porque eu preciso ler 1 hora por dia. Não, comece aos poucos, comece lendo 1 página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, que são os 10 minutos que você tá lá no banheiro rolando o feed e que não vai te agregar em nada. No início desse mês, eu finalizei a leitura desse livro, Hábitos Atômicos. E esse livro, ele simplesmente fritou a minha cabeça. Porque ele não só me ajudou a ver, a olhar com outros olhos para os meus hábitos, como também me ajudou a entender que existem alguns hábitos que não fazem sentido para algumas pessoas e outros hábitos fazem. E que tá tudo bem. O importante é que a gente realmente esteja nessa busca de ser pessoas melhores. E aí, pensando nesse lance de que algumas pessoas se cobram na leitura, outras não conseguem ler, mas a grande maioria gostaria de ter acesso às informações desses grandes livros, desses grandes best-sellers, eu decidi criar um clube do livro para não leitores. O que você acha dessa ideia? Conta para mim. Coloca aqui nos comentários o que você acha dessa ideia. Como seria esse clube do livro para não leitores? Eu pego o livro, eu leio o livro, já que eu amo ler livro, e eu vou lá nos encontros online, ao vivo, eu compartilho as principais ideias desse livro. Então, na primeira turma, a minha ideia é trabalhar esse. Por quê? Porque pode ser que no grupo tenham algumas pessoas que queiram criar o hábito da leitura, como pode ter algumas pessoas que queiram criar outros hábitos para ter uma vida mais saudável, para ter uma vida mais tranquila, para conseguir ter mais tempo para ficar com a família, para conseguir ter mais tempo para cuidar da sua saúde. Então, esse livro ele foi muito, muito, muito importante para mim em relação a práticas que podem trazer um equilíbrio melhor entre as áreas da minha vida que eu tanto valorizo.
E aí, a ideia é que eu traga as informações mais importantes. Então, como eu disse para vocês no começo do livro, eu vou grifando o livro com várias cores. Então, aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu grifo de azul, eu grifo de rosa, às vezes eu só sublinho. É trazer essas informações para vocês e também trazer essas informações de forma prática. Como que você pode pegar o conhecimento desse livro e trazer para o seu dia a dia, incorporar na sua rotina os aprendizados que esse livro traz. Então, o Clube do Livro para não leitores, ele serve para quem não lê e gostaria de ter acesso a essas informações, mas ele também é para quem lê, porém não sabe aplicar os conhecimentos adquiridos na leitura. Então, a gente vai aí trabalhar com dois públicos e eu acho que vai ser extremamente incrível essa proposta. Por quê? Porque é uma forma da gente trocar e crescer todos juntos. Então, vai ser um ambiente de muita troca. Uma troca entre eu e vocês também vão trazer o ponto de vista de vocês para tudo que a gente tem para trabalhar. O objetivo, acho que maior desse projeto é mostrar que não existe uma fórmula mágica, né? Não existe uma regra que vai servir para todo mundo. Por isso que eu bato muito na tecla do autoconhecimento, como eu já falei no vídeo, você entender quais são as formas de obter o conhecimento e quais são as formas que fazem sentido para você, que de fato vão trazer resultado para você. Existe a leitura, eu agora estou te dando essa oportunidade de participar do Clube do Livro, onde eu vou trazer o resumo de algumas leituras. Como você também tem a oportunidade de assistir vídeos, é indiscutível a importância da leitura, mas se para você ela não faz sentido, você não vai ser uma pessoa mais burra por isso. Hoje existe um trilhão de formas diferentes de se conseguir acesso ao conhecimento. Hoje em dia existe um trilhão de formas de você ter acesso ao conhecimento. Você precisa identificar qual é a melhor para você. O que você não pode fazer é sentar o bumbum na cadeira e ficar orando para as coisas acontecerem. Se você quer crescer, se você quer luxar, se você quer prosperar, se você quer ostentar, se você quer fazer as coisas acontecerem, você precisa ter conhecimento. Agora, a forma que você vai conseguir esse conhecimento já é outra conversa. Aí é com você. Tá certo? Combinado? Então pensa aí. Ou você vai ler, ou você vai assistir um vídeo, ou vai fazer um curso, ou vai vir para o meu clube do livro e bora ir atrás de mais conhecimento. Agora, a forma como você vai conseguir o seu. Agora, a forma como você vai adquirir o seu conhecimento, aí já é uma questão sua, combinado? O que não dá é para você estagnar e achar que o que você sabe é suficiente para você passar para o próximo nível.